Bem, gente, maio, mês de maio, é também um mês especial de conscientização com relação ao câncer de cérebro. Eu estou aqui recebendo o Dr. Ricardo Miller, que é oncologista, que sempre nos concede esse prazer de tê-lo aqui no programa. E vamos falar sobre... falar câncer já é uma coisa que já sabe que continua assustando e vai assustar, não tem. Enquanto não se tiver um resultado muito positivo com relação a novos tratamentos, etc e tal, o controle, vai continuar assustando. Agora, câncer, botar essas duas coisas juntas, câncer, cérebro, aí neguinho já fica, ferrou, né? Deu, vou já começar a rezar para salvar a alma, porque o corpo já foi. Mas é uma coisa que assusta muito, né, doutor? É um tumor num órgão vital, né? Um órgão super importante do nosso organismo. E tem a barreira hematoencefálica, que é para nós, oncologistas, é uma dificuldade da gente conseguir passar os remédios por essa barreira. Então, sempre tem a nuance de ter que entrar com as 3 formas de tratamento: cirurgia, rádio e quimioterapia. Cara, explica essa barreira. O que é esta barreira? É uma barreira sanguínea que a gente tem como um filtro, porque nem tudo pode passar para o sistema nervoso central. Certo. E tem alguns antibióticos também que são assim, que não conseguem passar essa barreira, então tem alguns que conseguem, então a gente usa isso para tratar meningite bacteriana, viral, né? Então assim, essa barreira ela atrapalha em muitos medicamentos que poderiam funcionar no sistema nervoso central, acabam não funcionando porque não passam nesse filtro. É uma barreira natural? É uma barreira natural, todos nós temos, né? Então isso dificulta realmente o tratamento quimioterápico no sistema nervoso central. Na verdade, essa barreira é uma proteção, né? É uma proteção. Um filtro, né, para o povo entender, é um filtro que existe no sangue normal, passar para o sistema nervoso central, existe um filtro que tem que ser passado por esse filtro, e esse filtro também dificulta a passagem de algumas medicações. Agora, eu fico curioso com uma coisa. Se esse filtro existe, eu estou aqui para aprender como quem está em casa também. Sim. Existe um filtro que protege essa inervação, como é que eu vou explicar isso, sistema nervoso central, certo? Isso. Existe um filtro que não deixa qualquer coisa chegar lá. Exato. Como é que o câncer vai até o cérebro? Ele não vai, ele está lá. Ele está lá? Ele está lá, é como um câncer normal em qualquer outro órgão, é um desarranjo do crescimento celular. Por algum motivo, o cérebro, que são 2 células, basicamente, que a gente tem no sistema nervoso central. Os próprios neurônios e as células da glia, que são as células que alimentam o neurônio. Né? O neurônio ele precisa ser alimentado por essa célula. Então, a gente pode ter o tumor no próprio neurônio, chamado de astrocitomas, ou a gente pode ter um tumor nessas células da glia que alimentam o neurônio, que se chama, então, os gliomas. Certo. Então, são os tumores malignos do sistema nervoso central, né, que a gente tem que estar atento no surgimento. Quanto antes surgir o sintoma, a gente fazer o diagnóstico mais precoce possível. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Normalmente se fala, deu metástase, o câncer começou lá num lugar e acabou dando metástase e foi para o cérebro. Certo. É uma expressão que se usa. Foi para o cérebro. Foi mesmo. Daí foi mesmo. Uhum. O câncer no cérebro sempre em função de uma metástase, que começou primeiro num outro órgão e foi para o cérebro, ou pode começar também lá no cérebro? É esse tumor que eu estou falando, que começa só no cérebro. E engraçado, ele não dá metástase à distância. Não? Ele fica só no cérebro. Ele não manda para o resto? Não manda para o resto, justamente também por conta dessa barreira e pela característica do tumor. Ele não se espalha, mas ele pode se espalhar dentro do cérebro. Ou você resolver em um ponto, ele surgir em outro, isso também acontece. Né? Então, ele é um tumor que ele não dá metástase à distância. Ele faz metástase ou recidivas no próprio cérebro. Que coisa esquisita, né? Vamos combinar esse negócio. Vamos lá, vamos matar a curiosidade do povo. Quando o câncer está alojado no cérebro, o que pode acontecer com esse paciente? Existem sintomas que são característicos, até como uma questão de ficar atento, olha, alguns sintomas são bem característicos disso, ou é muito delicado falar sobre isso, que a pessoa pode levar epa, eu estou com esse negócio aí, não sei como é que funciona isso? Depende muito, Chico, da localização do tumor. Né? Tem áreas do cérebro responsáveis por várias funções, então depende da área que esse tumor está. Pode dar inúmeros sintomas, desde cegueira, se está na área da visão, algum déficit motor em alguma área motora que esteja presente, mas isso tudo depende da localização do tumor. Basicamente, o que a gente tem que prestar atenção para desconfiar de uma doença oncológica? Geralmente, esses tumores eles são em pacientes de mais idade, acima dos 40 anos. Tá? Outra coisa, geralmente uma cefaleia súbita e muito intensa, que a pessoa não tinha
e começou de repente, do nada, a ter, é um sinal de que pode ser alguma coisa oncológica. Pode ser. Calma lá, você tem mas que... vai fazer tomografia para todo mundo que tem dor de cabeça? Não, tá louco? Todo mundo tem dor de cabeça. Exato. Tem que saber diferenciar uma dor de cabeça comum de uma dor de cabeça que você nunca sentiu, uma coisa, né, que não é normal. Geralmente, essa dor de cabeça ela não vem sozinha. Ela vem associada a náuseas, vômitos, algum sintoma neurológico focal que fica na dependência da localização do tumor. Né? Por exemplo, se estiver na área da visão, pode ser que venha a cefaleia junto com uma perda de visão ou algum campo de visão que não tenha se perdido. Então, assim, muito depende também da localização, mas a cefaleia geralmente é um sintoma bastante importante. Outra coisa que tem que se pensar em doença, mesmo não tendo uma cefaleia tão importante, uma dor de cabeça que se confunde com uma dor de cabeça comum, é alteração de cognição, alteração de comportamento, principalmente. Que eu ia perguntar agora, poderíamos ter transtorno de personalidade em função de algum tumor, exatamente. A pessoa que era de um jeito, de repente muda completamente, né, o seu comportamento, obviamente que dentro dos diagnósticos diferenciais pode entrar uma doença psiquiátrica junto, óbvio, né? Mas a gente tem que daí descartar outras coisas também, aí o exame de imagem tem que ser feito. Então, uma alteração de comportamento, uma alteração de humor muito drástica, assim, tem que ser prestada atenção. É bom lembrar que existem doenças benignas no sistema nervoso central também. Exato, também tem isso. Mas a questão de transtorno de personalidade, etc. e tal, como o senhor disse, ligadas à questão da psiquiatria, etc. e tal, tem que ter cuidado com isso. Né? Mas a pessoa foi a vida inteira tendo bom humor, mau humor, bom humor, aí é uma coisa. Agora, o que se fala é de repente, do nada, depois de algum tempo, a pessoa muda, pode ser uma característica, pode ser algo indicativo. Dependendo da localização do tumor. Muito bem. Existe alguma estatística que aponta mais para homens, mais para mulheres, ou não tem? Não tem. É um câncer que não tem diferenciação? A gente também não tem muitos dados de como acontece essa perda da função do crescimento celular, né, da multiplicação celular. Então, assim, não se sabe muito sobre a etiologia disso acontecer. Não se conhece também fatores de risco. Se tem alguns estudos sobre celular e radiação, né, nesse sentido aí, mas nada assim, batido martelo comprovado. Cara, eu vou falar um negócio. Com esse bichinho aqui, é uma coisa interessante, né? Isso aqui é o tal do celular, smartphone. Falando nisso, eu li uma entrevista de um cara de uma operadora de telefonia no Brasil que diz que nos próximos 10 anos isso aqui vai deixar de existir. Interessante, né? O que vai surgir no lugar? Boa pergunta, viu, Andrezinho? Ele falou que em 10 anos isso aqui deu para bola. É uma expectativa de alguém ligado à área, né? E ele tem que estar muito atento à tecnologia, porque ele é diretor de uma empresa de telefonia. Ele falou que em 10 anos os smartphones estarão obsoletos, até mesmo porque ele está chegando no limite de utilidade, etc, etc, etc. Virão novas tecnologias, como inteligência artificial e o trabalho direto de comunicação com o equipamento. Só não falou qual será o equipamento. Mas, enfim, vamos falar desse que está aqui agora. Sim, nossa realidade. Né? Esse aparelhinho aqui, gente. Tem várias pesquisas, pessoal, e boatos, enfim, de que isso aqui pode causar tumores ou problemas cerebrais. Fato, fato comigo. Se eu ficar mais de que 1 minuto com essa porcaria na minha orelha, eu começo a dar uma sensação de queimou. Eu começo a ter a sensação que meu cérebro está fritando. Então, quando eu vou falar muito tempo com alguém, eu boto no viva voz e fico aqui essa distância falando. Eu, particularmente, me sinto desconfortável. É uma sensação física mesmo, doutor. Eu estou no telefone, se eu ficar mais de 1 minuto, eu tenho a sensação que começa a esquentar o meu cérebro. Eu já vou para o viva voz. Então, hoje em dia, já nem coloco mais. Eu já sei que a conversa vai demorar, eu já vou no viva voz. É uma indicação de uso correto isso, usar o viva voz no telefone? Sabendo que nenhuma pesquisa é conclusiva ainda, mas... Como a gente não tem dados para afirmar qualquer coisa nesse sentido ainda, o certo, ou talvez menos pior, seria, mas também usando aqui, a gente não sabe se a radiação... Pode também causar algum problema. Pode estar causando algum problema. Então, assim, fica, eu acho que mais a critério da pessoa, de como ela se sente melhor. Realmente, eu não tenho essa sensação. Não tem essa sensação? Não tenho. A minha é terrível, acho que já é psicológico esse negócio, viu? Eu atendo tantas vezes o celular também. Mas nas conversas mais longas, eu afasto, porque eu tenho a sensação... Mas vamos lá, vamos voltar à nossa discussão, que são com relação aos cânceres. São os cânceres, é isso? No cérebro são mais do que um tipo? São vários tipos, vários graus também de agressividade, né? Por exemplo, os tumores dos
os próprios neurônios, que são os astrocitomas, eles têm graus, então tem grau 1, 2, 3 e 4. E isso implica também no tratamento, né? Se fez uma cirurgia completa, uma cirurgia incompleta, para uma área que não dava para retirar tudo, então isso tudo importa. Né? Ele chega a aumentar o volume do cérebro? Sim. Isso, não o volume do cérebro, mas a pressão intracraniana. Aí como é que faz para aliviar essa pressão? Então, a gente tem algumas medicações, né, que a gente pode conseguir diminuir essa pressão, diminuindo principalmente o edema perilesional, que a gente chama, né, que é o edema dos tecidos próximos ao tumor. Né? Então, a gente consegue com corticoide fazer isso. E tem que combater diretamente o tumor com radioterapia. Hoje, um tratamento, por exemplo, com um tumor mais agressivo, sistema nervoso central, inclui primeiro cirurgia, né, com o máximo de conseguir tirar o máximo possível. Se tirar tudo, ótimo. A gente faz quimio-rádio concomitante e depois mais um ano, dependendo da situação, de quimioterapia. O senhor faz cirurgia com uma facilidade do caramba. A gente faz uma cirurgia, eu fico pensando, o que é uma cirurgia de um câncer no cérebro? Porque a gente pensa, pô, você tem outra parte do corpo, você está lá vendo, está lá o tumor, né? Tudo certo. Mas no cérebro, que é uma massa extremamente delicadíssima e que qualquer ponto que você toca tem uma ressonância, tem um efeito direto na vida do dia a dia dessa pessoa. Como é que é uma cirurgia para retirar de um tumor no cérebro? Como eu não sou neurocirurgião, eu não sei te dizer assim, vou te contar a minha experiência, mas aí teria que conversar com um neurocirurgião. Né? Realmente é uma cirurgia muito mais delicada, eles operam com microscópio, né, de alta resolução. Né? Tem alguns instrumentos que ajudam eles no sentido de o cérebro, quando você abre a calota craniana e você vê o exame de imagem que tem um tumor, às vezes o tumor é tão parecido com o cérebro que eles não conseguem definir onde é que está o tumor. O que é o quê? Então existe um neuronavegador, que é um aparelho que ele através do computador, eles conseguem colocar, vamos dizer assim, um mapeamento do cérebro e o neuronavegador vai me dizer mais ou menos onde é que está o tumor e os limites tumorais para até onde eles conseguem fazer a ressecção. Então, assim, e deve ter outras tecnologias que eu, como não sou neurocirurgião, não sei, né, te colocar, mas eu sei que esse neuronavegador ajuda bastante no sentido das neoplasias. Mas não que seja um aparelho necessário, né? Pode ser que ele consiga visualizar e tirar tudo. Então, isso tudo depende de cada tumor, da localização e principalmente se não está em áreas profundas do cérebro, porque quanto mais para dentro do cérebro, pior, mais complicada a cirurgia, maior a consequência de repente ficar com uma sequela definitiva. Então, tudo isso tem que ser avaliado, Chico. Né? O tumor do sistema nervoso central, ele basicamente, a localização dele é extremamente importante. No sentido de todo o tratamento. Claro que depois, sabendo qual é o grau de agressividade que tem, tudo isso também entra nas nuances do tratamento pós-cirurgia. Né? Sempre é muito ruim a gente não conseguir operar. Possivelmente a gente não vai conseguir curar essa doença, porque a cirurgia tem que entrar de alguma forma para tentar a cura. Ela passa pela cirurgia? Passa pela cirurgia. A gente já viu alguns vídeos, né? Até eu já passei um aqui, de algumas cirurgias, neurocirurgiões fazendo cirurgia com o paciente acordado. Porque é necessário. Primeiro porque você não tem dor, não é um órgão que tem que você sente dor, o cérebro, certo? Certo. No toque dele você não vai sentir dor. A meninge é que tem dor. A meninge que é aquela... Que é a membrana que recobre, ali tem inervação. Sim. Mas o cérebro mesmo você não sente. Não tem. E existem algumas cirurgias que o paciente precisa estar acordado, porque é tão delicada essa situação toda, que o cirurgião vai fazendo a cirurgia e precisa pedir alguns movimentos, algumas reações do paciente para ver se não está fazendo a coisa errada. Isso é uma coisa fantástica. Fantástica, né? Isso é feito, né? Aqui, eu não teria que perguntar para eles se eles já fizeram algum tipo de cirurgia nesse sentido, mas principalmente em área motora, área da fala, então você pode, né, tá mexendo na área. E aí, fulano, como é que tá? Não, tá tudo bem. E aí ele vai ressecando, né? É a mesma coisa... Teve o cara tocando violão e cantando, o paciente, porque eram as duas coisas ao mesmo tempo. A área motora e a área da fala. Então, o paciente estava tocando, cantando e o cara operando o cérebro. Isso. Parece coisa de Frankenstein, mas é necessário. É necessário. Né? Uma coisa... É necessário não, mas é uma tecnologia boa no sentido de você... Porque a hora que você encosta, ele pode cair o braço, parar de falar, então ali você não pode chegar, porque senão você vai determinar uma sequela definitiva no paciente. Somos fantásticos, somos seres fantásticos. Isso, E o cérebro, então, é uma coisa... são cirurgias, assim, Chico, de 6, 8, 12 horas. Então, são cirurgias realmente maiores, bem mais cansativas do que uma cirurgia oncológica em outra área, né?
não desmerecendo ninguém, mas realmente é uma área bastante delicada e que, assim, depende muito do prognóstico da doença, a ressecção da lesão. Estamos hoje falando com o Dr. Ricardo Miller, que é oncologista, sobre o mês de maio, que é o mês de conscientização com relação ao câncer de cérebro, aos cânceres de cérebro. Ainda bem que é uma taxa pequena. Dentro dos tumores, em geral, é uma taxa pequena. Não se sabe o porquê. Não se sabe a etiologia dele ao certo, né? Então a gente também não conhece fatores de risco que possam realmente estar produzindo ou, né, trazendo esse tipo de tumor para a população. Mas não se conseguiu chegar a um consenso sobre isso, né? Existe a possibilidade de ser alguma coisa relacionada a alguma coisa de vírus também. Vírus? Então, assim, não tem nada certo. Por enquanto, a gente tem que ficar atento à sintomatologia, principalmente a cefaleia, dor de cabeça, alteração de comportamento, cefaleia intensa associada com náusea e vômito. Lembrando que antes não tinha e passou a ter. Exato. Não é que todo mundo que tem esse sintoma ou que está sofrendo, por exemplo, com uma enxaqueca vai ter um tumor cerebral. Não é isso. Mas é a pessoa que não tinha tal dor e começou a ter, ou uma dor que era uma dor de cabeça sempre comum, normal, virou 3 vezes pior, ou uma alteração de comportamento, ou, sei lá, uma depressão. Eu já peguei pacientes que não eram deprimidos e ficaram deprimidos e estavam deprimidos em função da presença do tumor numa certa área do cérebro. Então, tudo tem que ter um cuidado um pouco maior. Geralmente, graças a Deus, esses tumores eles dão mais sintomas. A coisa é um pouco mais rica no sentido de sintomatologia, né? Principalmente quando pega uma área motora, que daí fica nítido que tem alguma coisa lá, né, que tem que ser investigada. Só a cefaleia, às vezes, pode passar batido, ou a cefaleia começa menos intensa e depois vai se intensificar, né? Mas, de qualquer maneira, é importante procurar um médico clínico, né, para avaliar essa cefaleia e depois ser direcionada para os especialistas, né? Quais são os exames que são feitos para o diagnóstico do câncer de cérebro? Tomografia ou ressonância. Já batata? Direto. Direto para esses exames mais sofisticados, porque o raio-x só mostra osso. Então, a gente não consegue fazer diagnóstico. Tanto uma como a outra vão conseguir... A ressonância tem uma superioridade em cima da tomografia, né? Mas, em geral, a tomo pode servir também e, às vezes, não acrescenta muito uma ressonância. Uma ressonância é um exame que quem tem claustrofobia tem dificuldade de fazer, né? Então, cada um tem a sua preferência, vamos dizer assim, no sentido de indicar um exame de cara de imagem. Pode ser uma tomografia, se houver a necessidade, se pede a ressonância. A questão do tratamento, que o senhor disse, é uma área delicada, tem essa barreira natural, normalmente ou praticamente 100% passa por uma cirurgia, né? A gente é obrigado a ter o diagnóstico histológico, né? Se não passa se a cirurgia é inviável, pelo menos uma biópsia para a gente saber com qual dos tumores a gente está lidando. Inclusive pode ser um tumor benigno, né? Então a gente precisa da biópsia para traçar a linha de tratamento, o plano de tratamento. Mas se for benigno também tem que ser extraído. Teoricamente, sim, Chico, né? Isso tudo depende da evolução da doença benigna. Tem doença benigna que cresce em 20, 30 anos e que, por exemplo, se tiver um tumor profundo, seja benigno, né? E talvez a cirurgia deixe sequela, talvez se opte por ficar acompanhando só. Então, tudo é muito individualizado, porque depende da localização, depende se é maligno, se é benigno, né? E aí sim se traça o planejamento terapêutico. Cada caso tem que ser analisado de uma forma diferente. Não dá para generalizar, não dá para a gente colocar isso tudo mesmo. Vou aproveitar a sua presença aqui, só para fazer uma pergunta. O câncer de cérebro tem tratamento em Rio do Sul? Tem. Só não temos a radioterapia por aqui, né? A radioterapia vai ter que fazer fora, mas a quimioterapia tem lá na clínica, a gente faz. Eu tenho alguns pacientes com tumores do sistema nervoso central em tratamento. A cirurgia também é feita em Rio do Sul? Também, a neurocirurgia também. A gente tem no regional alta complexidade para neuro, para cirurgia cardíaca, vamos ter agora para oncologia. Então, assim, de tratamento, o regional praticamente oferece tudo. Que bom, né? Que bom. Graças a Deus. A gente, de vez em quando, tem uma reclamação disso aqui, daquilo lá, do regional, mas a gente sempre esquece do geral, né? Do grande. Para o porte dessa cidade, para o porte das cidades, né, que a gente dá suporte, Rio do Sul tem um baita de uma estrutura. É uma coisa engraçada. Desculpe, eu vou fazer uma comparação aqui. Talvez para quem é da área médica, mas para quem não é da área médica, para nós que somos, digamos, clientes do regional, é uma coisa curiosa, que muitas vezes é mais fácil você não ter o atendimento como você espera no pronto-socorro para uma coisa casual, uma gripe,
uma dor, um mal-estar, e dizer, poxa, esse hospital não serve. Ao mesmo tempo, no mesmo hospital, você tem uma cirurgia cardíaca, você tem alta complexidade na neurologia, você vai ter oncologia de nível muito alto. Então é uma coisa engraçada isso, né? Chega a ser uma coisa estranha, mas faz parte. Faz parte, O problema de pronto atendimento é que misturam as doenças graves com as doenças, não digo esporádicas ou banais, né? Que seriam resolvíveis no posto de saúde, em UPA, né? Por isso que foi criada a UPA, para desafogar o hospital, e o paciente que é um pouco mais grave, ou que existe uma suspeita, ou que precisa de exames mais apurados, ser encaminhado para o hospital nesse sentido, né? Ontem eu fui para a UPA. Fui na UPA, fui muito bem atendido, foi rápido, foi eficiente. O médico conseguiu deixar as minhas expectativas enquanto paciente totalmente atendidas e foi essa opção. Poxa, não é uma coisa para eu ir para o pronto-socorro. Eu não vou lá ocupar espaço no pronto-socorro, eu vou na UPA, que é o local que eu devo ir. Fui na UPA e fui muito bem atendido. Agora, para quem está assistindo aí, talvez um bom conselho, né? Ter essa distinção, poxa, eu estou com isso, é coisa para a UPA, eu vou para a UPA. O que é o pronto-socorro? É uma coisa grave. É uma coisa mais grave, dor no peito, uma situação que realmente precisa ser avaliada dentro do hospital. Vai precisar de exames e tal. O paciente oncológico geralmente vai direto para o hospital, porque talvez precise de internação. As coisas graves, hospital. As coisas mais simples, UPA. Até porque vai ser um atendimento mais rápido, é o que você vai estar procurando, né? Ninguém quer ficar esperando, isso é óbvio que ninguém quer ficar esperando. Mas também tem que entender que são poucos médicos e que lá dentro tem coisas graves para ser tratadas. Então, por isso que o povo às vezes tem que entender que as coisas mais simples procurem a UPA, as coisas mais complicadas, tipo dor torácica, tipo uma convulsão, alguma coisa assim, realmente tem que vir direto para o hospital. Exatamente isso. Mas, enfim, cada qual. Mas, doutor, vamos aproveitar a tua presença aqui. Eu dei ontem a notícia do Marcelo Rezende, o apresentador da Record. Eu até achei interessante que hoje a Record baixou uma determinação, eu achei isso muito legal, de que os programas da Record estão proibidos de polemizar a situação médico, estado de saúde do Marcelo Rezende. Eu achei isso interessante, não precisa polemizar. É um funcionário, deixa quieto lá, deixa ele resolver o seu problema. Mas, enfim, ontem a gente deu a notícia que o Marcelo Rezende já está internado no Albert Einstein. Ele deu a entrevista e logo depois já foi internado. Está com câncer de pâncreas e fígado. Ele tem 65 anos e ele falou que vai vencer o câncer porque ele já teve 5 esposas, tem um filho com cada esposa e tem 5 ex-mulheres e 5 ex-sogras. Então ele falou que você já passou por isso, ele vai passar pelo câncer também. Mas enfim, câncer de pâncreas e fígado, normalmente nos dois não começam juntos, né? Assim, não tem como falar, né? Teria que ver o caso certinho, Chico, mas possivelmente deve ser um tumor de pâncreas com metástases hepáticas, metástases no fígado. Acredito que deva ser isso, pelo que a gente leu na mídia, né? Então, agora ele vai ter que fazer o tratamento, ele pode ter uma resposta boa, conseguir operar depois, vai ter que entrar na cirurgia também para cura. Vai ter que entrar na cirurgia. Vai ter que entrar. E aí houve uma coisa interessante, gente, de como ele se deu conta que estava doente. Ele é um bebedor de vinho, ele adora beber vinhos. Ele falou que ele tem um paladar muito apurado, muito aguçado para o vinho. E ele foi começar tomando vinho e ele percebeu que não estava mais sentindo o sabor como deveria sentir e sentiu que o vinho lhe fez mal. Ele pensou, poxa, se o vinho me fez mal, meu fígado deve estar pedindo socorro, vou para o médico. E foi para o médico fez os exames e detectou a doença. Então, como é importante a pessoa estar atenta a si mesma, né? Nas questões do seu corpo e da sua saúde. Possivelmente ele já vinha sentindo alguma coisa, mas não foi tão drástico nesse sentido, né? Não passou mal, né? Então, por isso que às vezes é importante a gente se preocupar um pouco com a saúde, fazer os exames de sangue, fazer colesterol, triglicerídeo, função hepática, pelo menos uma vez por ano, para ver como é que estão as coisas no geral, né? Porque a gente tem como saber isso sem precisar fazer uma coisa invasiva. Tira o sangue e vê como é que está, né? Então, principalmente o bebedor de bebida alcoólica diária, né? Então isso a gente sabe que leva à esteatose hepática, leva à insuficiência hepática, à cirrose, né? Então dizer que o vinho faz bem para a saúde é meio complicado, né? Porque tem álcool e o álcool não faz bem para o fígado, né? Então a gente sabe disso, não se sabe por que uns podem tomar e nunca vão ter problema e outros não podem tomar porque vão evoluir para uma doença hepática. Então isso tudo é muito relativo e dizer que só o vinho faz bem também não é por aí. Só o vinho já faz se mal. sabe que é o álcool que previne as coisas cardiovasculares, não é só o vinho. Então quem toma cerveja, quem toma
Mas é tudo muito complicado, né, Chico? Porque leva a outras consequências. Até essa Até questão, sociais, alcoolismo. mas nessa discussão do álcool, da bebida alcoólica, já se sabe que o que dá o benefício do vinho é o álcool que o vinho produz. Exato. É ele que traz o benefício, viu, gente? Não é a uva, não. É a uva, é o álcool que aquela uva produziu. Já foram feitos estudos comparando quem só toma cerveja, quem toma vinho, quem toma destilado, e se viu que houve uma redução dos eventos em ambos os grupos, de forma mais ou menos equivalente. Então não há um benefício você optar pelo vinho ou optar pela cerveja, né? Só que como é que você vai fazer isso? Você tem que tomar diariamente. Você pode estar testando uma cirrose daqui a 10 anos. Exatamente isso. Mas aí, se vai optar para tomar, você tem que estar atento a que tipo de álcool que essa bebida está produzindo. A diferença também está no tipo de álcool, a gente chama de álcool superior e álcool inferior, né? O vinho de qualidade, ele produz aquilo que se conhece como álcool superior, que é um álcool que traz essa qualidade que o vinho traz. E existem outras bebidas que também têm esse álcool superior. E tem bebidas que produzem um álcool que é chamado álcool inferior, que esse não traz benefício nenhum, só dá tontura mesmo, só traz a tontura e arrebenta com a criatura. Mas não estamos aqui discutindo a questão do álcool, mas sim a questão dos cânceres. Eu conversava ontem, até comentei contigo, com o Dr. Ângelo, é isso, né? Ângelo De Favre. Esse mesmo, Ângelo De Favre, simpaticíssimo por sinal, e ele é hematologista. Rio do Sul estava com uma carência de hematologistas. Exato. Nós tivemos lá há anos o doutor Adonis, depois a doutora Bárbara. E agora mais faz anos que nós estamos sem, e agora chegou o Ângelo. E agora chegou o Ângelo, que é um hematologista. E ele, esse Chico, eu estou assim impressionado com o número de doenças ligadas a essa área. E eu comentava que o senhor realmente tem. Quais são essas doenças? Assim, a gente já ajudava os pacientes que tinham linfoma e mieloma, que alguma experiência eu tive na minha residência com esse tipo de patologia, que já está ligada à hematologia. Então, eu tinha ambulatórios na minha residência desse tipo de patologia, mieloma e linfoma, que são tumores que estão ligados ao sangue, mas que são sólidos, quer dizer, que formam massa. Certo. Tá? E as leucemias. Então, o que ele trata hoje é linfoma, leucemia e mieloma. São as doenças ligadas ao sangue, né? Então, ele vai tratar esse tipo de doença. E quando ele chegou, ele pegou 2 ou 3 casos de cara, assim, de leucemia. Isso apavorou ele. Deixou ele assustado. Meio assustado, e realmente assusta, porque não é uma doença comum também, né? É uma doença grave, muito grave, que precisa de tratamento meio que de imediato, né? Então, ele ficou meio assim, se continuar assim, mas já acalmou, já não está mais com essa incidência de quando ele chegou, que foi em março. Mas ele já está trabalhando lá na clínica com a gente, então já existe hematologista em Rio do Sul. Então, as coisas também clínicas, não é só esse tipo de patologia, as anemias que não tem diagnóstico, né? Tem várias coisas ligadas ao sangue que cabem dentro da área dele, principalmente as anemias, né? A anemia, existe, claro que é a área do Dr. Ângelo, bem provável que eu vá convidá-lo para vir aqui um dia ao programa para falar sobre a sua área, que é a hematologia. Mas essa questão da anemia, a anemia mal curada, maltratada, não levada a sério, pode descambar para coisa pior? Basicamente, Chico, a gente tem que saber a causa da anemia. Por exemplo, você está com anemia, né, por um sangramento que você não sabe, né, de repente é do intestino e tem um câncer no intestino. Ou é uma anemia que, por você ser hipertenso de longa data, o teu rim não está produzindo uma certa substância que não faz estimular a produção de células vermelhas. Uma coisa mais simples, você só repõe aquilo ali e deu. Então, tudo depende da causa da anemia. A anemia, ela é um sinal de que alguma coisa não está legal, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que identificar a causa da anemia. É isso que precisa de uma investigação, por isso que agora a gente já tem o especialista nessa área. Às vezes vai ter dificuldade, vai ter que fazer até uma biópsia de medula para entender por que isso está acontecendo. Acontece, mas até então não tinha o profissional na cidade, tinha que ir para fora, o Blumenau, o Lages, o Floripa, né? Então, agora a gente tem o profissional aí. E é importante saber que aí, quando a gente fala, é que está aqui na clínica. Está lá com a gente trabalhando já. Lá junto com... Os cânceres ligados ao sangue são muitos, as incidências aqui na região? Ele se assustou quando chegou? Não, ele pegou realmente, eu acho que uma leva grande de leucemia, assim, em 2 semanas teve 3 casos, mas isso não é o comum. Os linfomas, dentro das doenças hematológicas, têm uma maior incidência, né? Então, a gente espera que agora, com especialista na cidade, as pessoas realmente não precisem mais sair da cidade. É outra palavra que assusta, leucemia. Leucemia.
ela continua assustando? Ou quando se você ganha esse diagnóstico, você tem leucemia, calma, respira, vamos explicar tudo o que vai acontecer. Como tem também na oncologia, tem na leucemia vários tipos de leucemia. Linfóide, mieloide, isso tudo invoca em prognóstico, em chance de cura. Sempre é um tratamento penoso, porque entra uma quimioterapia muito mais pesada do que qualquer outro tipo de tratamento oncológico da minha área, por exemplo. Né? É uma quimio muito mais pesada. Né? Às vezes a gente tem que fazer autotransplante ou transplante heterólogo, né, de outra pessoa. Né? Então tudo depende de qual leucemia que é, para daí saber qual é o tratamento mais adequado. A leucemia tem um poder de cura talvez maior do que as doenças oncológicas sólidas. Isso é verdade também. Vamos explicar o que é doença oncológica sólida, aquela que tem um tumor, não é isso? Tem uma massa, que forma uma massa que a gente consegue ver. Uma pessoa com leucemia, você não vai ver nada se você tomografar ou fazer a ressonância do corpo. Não tem nada, ela está no sangue. Está no sangue. Né? A produção está errada, perdeu o controle da produção celular, principalmente das células brancas, dessa linhagem das células brancas, e aí desenvolve a leucemia. Mas não quer dizer que é um atestado de não, morte. Pelo contrário, tem uma chance de cura até maior do que as doenças oncológicas, mas tudo depende do tipo, tudo depende da idade do paciente, uma série de coisas que daí vai levar o hematologista ao plano terapêutico mais otimizado para cada paciente. Eu lembro muito bem uma amiga minha, que a sua filha adolescente foi diagnosticada com leucemia e nós acompanhamos todo o trabalho que foi feito. Cara, direto Florianópolis, todo o tratamento longo, pesado, como o senhor disse também, e a gente acompanhou muito de perto essa situação toda e com alegria a menina está viva, vivaça, vivendo, sendo feliz, alegre, saudável pra caramba, mas foi lá, né, a persistência da mãe, da família junto, vamos para o tratamento, seguir a sério a questão do tratamento. Né? O tratamento não é só do paciente, é de toda a família, né? A família tem que se engajar para as coisas darem certo e realmente é um tratamento que às vezes precisa de um transplante, isso envolve um risco muito alto, né? Então é uma situação um pouco mais complicada, mas não é para jogar a toalha, sempre existe uma luz no fim do túnel, então hoje em dia a medicina está evoluindo muito, tanto na minha área como na área do Ângelo também. A gente vê que tem surgindo novas drogas a cada dia, quase a cada dia mesmo. Então, a situação começa a ficar a nosso favor e não da doença oncológica. Muito bem. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Pelo convite. No mais, estou indo embora. Voltamos amanhã, quarta-feira, para mais um Toda Manhã. Beijo para você.